Olá pessoal, conforme prometido, nós vamos tratar neste vídeo da necessidade ou não de se criar uma fonte de recursos para identificar a execução orçamentária e financeira nas ações de combate à pandemia, a Covid-19. Bom, essa é uma dúvida que está em discussão, inclusive com os tribunais de contas. Eu troquei experiências com alguns colegas, mas eu tenho uma vasta experiência de ter trabalhado 13 anos na programação financeira do Tesouro, no Caixa, e cuidar desse controle de fonte de recursos, que não é fácil lá no Caixa. Mas vamos entender primeiro o conceito, porque para a União esse é um conceito antigo e um conceito muito forte, porque o conceito de conta única do Tesouro, de unidade de tesouraria, no governo federal ele é muito forte. Nos estados e municípios não são centenas de contas bancárias. Diferente de um contexto da União, e a fonte na União é um elemento forte. Isso foi transportado ali nas discussões do PCASP e está evoluindo cada vez mais para chegar numa tabela padronizada. E eu estou vendo que alguns estados e municípios estão um pouco com dúvidas, um pouco se lambuzando aí nesse conceito, né? Primeiro, vamos lá. Eu tenho uma fonte de recurso, a fonte de recursos nasce na receita. Nunca esqueçam isso. Então, quando eu arrecado uma receita, eu já destino para uma fonte de recurso. Uma vez destinada para a fonte A, ou para a fonte B, ou para a fonte C, ela só muda a fonte se tiver uma execução orçamentária e financeira. Digo isso porque eu já vi casos de entes da federação em que entrou um dinheiro, por exemplo, foi destinado para a fonte 100, entrou na natureza da receita, classificou na fonte 100, e quando ele liberou o dinheiro, transferiu o dinheiro para cobrir déficits lá do RPPS dele, por exemplo, chegou lá no RPPS, o RPPS disse: isso é uma receita minha, que o Tesouro mandou. Então, eu vou transformar essa fonte. Vou tirar da fonte 100, suponha, e vou jogar na fonte 130. Foi que 130 fosse a fonte própria lá do RPPS. Errado. Não houve nenhuma execução orçamentária e financeira. Foi para cobrir o déficit. Veja que é um cenário diferente de uma patronal. Então, se eu vou pagar a patronal, eu vou empenhar, liquidar e pagar na fonte 100 e vai gerar uma receita no RPPS na fonte 130, por exemplo. Ok? Mas se eu não tenho execução orçamentária, a fonte não muda. Se você fizer uma mudança de fonte simplesmente classificando ali por dentro, isso vai desconciliar as suas DDRs, vai afetar o seu controle de superávit financeiro, e isso vai lhe trazer problemas de conciliação contábil orçamentária financeira, vamos dizer assim. Portanto, gravem isso. Não se muda fonte ao léu. Não é porque eu tenho um evento contábil, um documento que permite alterar a fonte, que eu posso alterar e jogar na fonte que eu quero. No caso de municípios, ainda tem uma vinculação muito forte com contas bancárias, né? Uma conciliação com contas bancárias. Okay? Que há que ter esse cuidado. Os estados também têm, existem muitas contas, ok? Também no âmbito dos estados. Beleza? Entendido esse conceito de fonte, a fonte é necessária para eu carimbar o dinheiro, para eu dizer que esse dinheiro que entrou no meu caixa tem uma destinação específica. Ok? Bom, eu preciso criar uma fonte para os recursos da Covid. Você só vai precisar se você receber recursos vinculados à Covid. Então vamos supor que o governo federal tome a decisão de aprovar um crédito e vai transferir dinheiro para os municípios e para os estados e vai dizer: este é um auxílio ao combate à pandemia. E aí, dentro desse auxílio, vai receber um financeiro, ele coloca na legislação federal, diz assim: o dinheiro que você receber desse auxílio só pode ser usado em ações de combate à Covid. Se acontecer isso, precisa de uma fonte. Agora, às vezes isso já está acontecendo dentro de uma transferência fundo a fundo da saúde. Por exemplo, o governo federal repassa um dinheiro e ao repassar o dinheiro para o fundo estadual, para o fundo municipal de saúde, ele diz: esse dinheiro é para a Covid. Okay? E o ente já tem uma fonte saúde. Ele não precisa criar uma fonte Covid. Aí é típico de se trabalhar
com o que nós chamamos de detalhamento da fonte. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouco a estrutura da fonte. Vamos entender aqui. A fonte ela tem uma estrutura em que ela tem um primeiro dígito com o grupo fonte, um segundo dígito onde tem a fonte em si, com 2 dígitos. Estou pegando o padrão federal. Eu sei que o SICONF tem é um pouquinho diferente. E eu tenho 6 dígitos para o detalhamento, né? E é desse detalhamento que estou falando. Então, no caso da saúde, suponha que fonte 12 fosse a da saúde, eu vou receber o recurso da saúde, mas o carimbo que eu vou dar para a Covid vai ser naqueles 6 dígitos finais que nós chamamos de detalhamento. Esse detalhamento, ele não aparece na lei orçamentária, ele aparece na execução orçamentária. Então, durante a execução é que você detalha a fonte. E aí você, parecido com o vídeo que eu gravei da ação, que eu posso criar uma ação orçamentária e ela pode estar em vários ministérios, e ela pode estar, ou no caso, secretarias de estados e municípios, ela pode estar em vários órgãos, né? Em vários programas de governo. Aqui o detalhamento da fonte poderia estar em qualquer fonte. Poderia estar na fonte da saúde, e aí ajudaria inclusive o gestor de caixa, nesse caso, o detalhamento, ele recebeu o dinheiro do auxílio agora que vai receber para compensar as perdas do FPM, que não é FPM, né? Então suponha que isso aí entre e caia na fonte 100. Caiu lá na fonte 100 do município, tá bom, é fonte 100, detalhamento 000, significa sem detalhamento, não tem vinculação a nada. Beleza. Mas parte daquilo eu quero usar no programa ou na ação de combate à pandemia. Eu que estou administrando caixa, posso ir lá e fazer um detalhamento desta fonte 100. Veja, eu não estou sendo incoerente com o começo do vídeo. Eu não estou transferindo fonte. Eu estou na mesma fonte, fonte 100, ou fonte 00, estou tirando do detalhamento 000 e jogando no detalhamento 19, 19, 19, por exemplo. Ok? E esse detalhamento 19, 19, 19 é o da Covid. Por que eu farei isso no caixa? Eu farei isso no caixa para identificar os dinheiros que já estão reservados para isso. E aí, quando alguém fosse empenhar essa despesa, ela empenharia na fonte 100, né, 100, detalhamento 19, 19, 19, se tivesse na ação da Covid. Isso às vezes ajuda em sistemas de contabilidade, inclusive, a vincular o dinheiro com a aplicação. Então, no governo federal nós temos um conceito de vinculação de pagamento. Então a gente pode amarrar que uma determinada carimbo do dinheiro lá da fonte, né, em um determinado ponto da classificação, ela só pode ser usada para aquela ação. Então o detalhamento da fonte pode ajudar muito nesses tipos de controle. Veja que se eu também não detalhar, eu já tenho a ação, ou como eu falei num vídeo anterior, eu já tenho um programa para identificar esse gasto, ok? Então ela não se traduz em algo tão essencial, esse detalhamento da fonte. O que é fundamental é, se um dia chegar o dinheiro carimbado, aí sim eu crio uma fonte específica. Aí é a fonte com 2 dígitos lá na tabela de fonte, aí já não estou falando do detalhamento, certo? Mas o detalhamento pode ser uma boa saída para saber onde que anda o financeiro, porque o programa, né, ou a ação, ela está lá no mundo orçamentário. Se eu detalho a minha fonte e coloco lá um carimbo de que esse dinheiro é para a Covid, onde ele estiver na minha execução orçamentária, eu vou poder acompanhar esse dinheiro e ver onde ele está sendo gasto, e inclusive se está sendo gasto para aquela finalidade para a qual foi criada, certo? Portanto, este é o recado em termos de fonte. Em termos de fonte, o que fica de lição? Não se muda a fonte ao léu. A fonte nasce na hora da receita, ela só muda a fonte se houver uma execução orçamentária que envolva a entrega de um bem, um serviço ou o pagamento de um tributo, ou seja, uma operação intra-orçamentária. E para o controle da pandemia, para o controle dos recursos da pandemia, não se faz necessário uma fonte específica. Pode ser muito útil o detalhamento de uma fonte e um detalhamento que posso usar em várias fontes, e caso venha no futuro
a se receber recursos que estejam carimbados efetivamente para a Covid, como uma fonte originária, aí sim valerá a pena criar uma fonte. Mas se eu recebo isso dentro de uma fonte já específica, como é um repasse fundo a fundo, o detalhamento resolve tranquilamente. Agora, se o sistema contábil daquele município não trabalha com detalhamento por fonte, aí sim pode acabar ensejando que haja necessidade de criar fonte específica, até mesmo na situação lá do fundo a fundo. Por isso é importante os sistemas de contabilidade serem modernos, trabalharem com fonte nos níveis especificados lá no SICONF, onde tem esse espaço para o detalhamento da fonte, né? E para, inclusive, um campo além do detalhamento, que seria para as peculiaridades do próprio ente. Então esse é o recado que eu queria dar. Tenham muito cuidado com a questão da fonte, porque ela pode afetar, a depender de como você utiliza na execução orçamentária e financeira. Se você faz inversão, utiliza o dinheiro de uma fonte para pagar o orçamento de outra, isso bagunça suas DDRs, isso vai bagunçar a apuração do seu superávit ou déficit financeiro, que deve ser por fonte. Afinal de contas, a abertura de créditos orçamentários também deve ser por fonte. Ok? Era isso que eu queria tratar com vocês nesse tema.